Você tem uma boa história para contar? Você considera-se um bom ouvinte? Você acha que a sua vida pode também render uma história para ajudar a história ou na história de outras pessoas? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje, na nossa live aqui pelo canal do YouTube da Rede Século XXI, no nosso programa Vocação. Pois é, eu sempre aprendi que todos nós, ou que toda pessoa tem uma boa história para contar. E aí a gente pode pensar assim, mas será que a minha vida seria algo que encantaria outras pessoas? Será que aquilo que eu faço, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu vou ensinando para os outros, de fato rendem alguma coisa que possa chamar a atenção do coração de alguém, para chegar e encantar uma outra pessoa que me ouve? Pois é, para a gente falar sobre isso, eu tenho aqui uma convidada muitíssimo especial que vai nos fazer entender que você mesmo que está acompanhando a gente aí, tem sim uma boa história para contar. Eu até aproveito para você para dizer o seguinte, para que toda essa nossa temática chegue a tantas outras pessoas, eu peço que você dê a sua curtida, que ao longo desse nosso bate-papo, dessa nossa live, você também faça os seus comentários, porque isso ajuda mesmo para que o YouTube leve isso a tantas outras pessoas que, como você, gostariam de um bom papo. Então agora eu quero convidar Roseli, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Padre. Estou muito honrada de estar aqui. Eu que estou honrado, porque quando a gente sabe e vê pela história da pessoa, aquilo que a gente recebe pelo projeto que tem, nós aqui que ficamos honrados em receber você. Então, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na nossa live sobre vocação. Agora, o que é que uma paulistana está fazendo em Curitiba? Então, Padre, a um momento da minha vida, eu estava assim refletindo, olhando as condições que eu vivia, eu tinha uma vida super tranquila, 3 filhos biológicos, adotei uma menininha numa instituição, e eu tinha uma família, assim, muito encantadora, né, classe, assim, média de São Paulo, tinha um auxiliar que cuidava da casa, eu trabalhava meio período, num trabalho que até eu gostava, que era trabalho com comércio exterior, mas chegou um determinado momento da minha vida que eu falei assim, parece que algo me faltava. Eu poderia fazer mais alguma coisa. Eu trabalhava como voluntária já em projetos sociais, junto a famílias carentes, mas eu queria um pouco mais de espaço para me dedicar mais. E eu comecei a pensar na possibilidade de me mudar para uma cidade onde haveriam menos concorrências de tempo no trânsito e eu tivesse uma disponibilidade de tempo maior. E agora, dentro disso, surgiu um projeto muito interessante, que é sobre ele que a gente vai falar daqui a pouquinho, e esse projeto chama-se História Viva. Quando é que esse projeto surgiu na sua vida, no seu coração? Como é que foi tudo isso acontecer? Ele aconteceu de uma maneira até assim inusitada. Quando eu cheguei na cidade de Curitiba, que foi a cidade que eu escolhi para morar com a minha família, gato, cachorro, passarinho, com todo mundo. Eu comecei a cogitar as possibilidades que tinham de trabalhos sociais. Eu cheguei num dia, no outro eu já estava no Centro de Ação Voluntária para me oferecer e conhecer os trabalhos que existiam na comunidade, para ver de que maneira eu poderia somar. E eu tinha um sonho de levar histórias para hospitais, como maneira, inclusive, de incentivar a leitura, que eu acredito que o Brasil tem focos de miséria porque falta leitura, as pessoas precisariam ler mais. E esse era um sonho que eu tinha. E por eu ter feito instrumentação cirúrgica também, um dos diplomas engavetados, eu conhecia a realidade da pessoa hospitalizada. E eu acreditava que uma história poderia transformar aquele ambiente. Só que eu era tímida, não conhecia nada de contação de histórias e não tinha nenhum parente, nenhum amigo na cidade. Então, eu fui me informar como é que eu poderia chamar pessoas. Então, eu tive a ideia de ir no Hospital de Clínicas de Curitiba e conversei com o pessoal da humanização. Eles estavam implementando a política pública, a Humaniza SUS, e ficaram encantados com a ideia de ter contadores de histórias lá. Eu falei, então a parte de vocês é emprestar uma sala, eu convidar pessoas para apresentar a proposta, a ideia e ver de que maneira nós podemos fazer. Sim. Assim eu fiz.
Só que eu coloquei uma notinha no jornal, seja voluntário e conte histórias. Me encontre na sala 1 do Hospital de Clínicas. Até hoje eu passo naquela sala de medicina e vejo aquela sala e me lembro desse dia. E eu só mandei isso, né? Que hoje em marketing eles chamam de teaser. Eu dei uma ideia do que ia acontecer, não contei tudo, porque nem eu sabia tudo. Aí eu fiz um pendrive, uma apresentação bem assim simples, com os slides sobre a importância de contar histórias no ambiente hospitalar, e levei para essa apresentação. E eu sonhava com a ideia de ter meia dúzia de pessoas que atendessem esse chamado. Porque eu imaginei que naquele universo de uma cidade nova, poucas pessoas teriam acesso a esse pedido, esse chamado, e talvez não viessem tanta gente. Aí eu falei, meia dúzia eu já estaria muito feliz. Seria um bom número. Um bom número. Eu já estaria muito encantada com 6 pessoas. Aí eu cheguei na porta, né, da sala número 1, eu me lembro como se fosse hoje. A hora que eu abri aquela porta, não tinha meia dúzia de pessoas. Tinham 120 pessoas naquela sala. Estava lotada. É um pouquinho mais do que 6, né? Foi uma conta maior. Eu acho que eu fui muito humilde no meu pedido, porque eu acredito que é assim que tem que ser, né? E aí, assim que eu cheguei lá, é lógico, né? Foi um fiasco essa apresentação. Eu acredito que eu esqueci até dos detalhes dela. Coloquei essa apresentação ali para passar. E conforme algumas pessoas levantavam a mão e faziam uma pergunta mais concisa, como que você pretende implementar? A minha resposta era, fica no final. Eu converso com você no final, porque eu queria que alguém me ajudasse a trazer esse sonho à tona. Eu vi que era um sonho coletivo. Eu entendi, eu falei, eu não estou sonhando sozinho. Existem mais pessoas que podem somar comigo nesse sonho. E eu vou ver se eu consigo força da comunidade, segurando essas pessoas que fazem perguntas, se interessam. E com isso eu consegui essa meia dúzia de pessoas. As pessoas foram embora, preencheram uma lista de presença, deixaram seus contatos. E eu fiz aquele círculo onde a gente apresenta uma ideia, e eu comentei com eles, eu contei a historinha para eles, eu falei, olha, eu sou nova na cidade, não conheço ninguém, não conheço nada de histórias, mas eu fiquei, assim, muito encantada com a ideia, porque tem muita gente nessa sala sonhando junto. E eles me perguntaram, como é que a gente pode te ajudar? Eu falei, vocês podem ser diretores de uma ONG que a gente vai fundar. Sem brincadeira, eu não conhecia ninguém, eu não sabia nem se eram pessoas honestas ou não, eu fui muito confiante. E, de fato, eles eram executivos de grandes empresas, abriram suas agendas, trouxeram até um diretor de uma financeira, virou meu conselheiro fiscal, e nós criamos a instituição, a organização social, né, que hoje é uma associação, que é um nome que se dá, tem o apelido de ONG, mas é uma associação, e aí nós começamos a atuar nesse projeto. Foi, assim, muito forte. Uma grande empresa de marketing desenvolveu a nossa identidade, a nossa marca, que é um botão estilizado. Sim. E ela entendeu o conceito do botão, que é algo, um ícone que permanece ao longo da história, né? Sim. E nós passamos a atuar a partir desse instante, e eu não consegui mais voltar para o trabalho. Agora, você acha que, você falou da questão de ser tímida, por exemplo, e tal, mas você acha que essa questão social, de perceber assim, de que você poderia contribuir um pouco mais com a sociedade, com as pessoas, com a transformação da vida das pessoas, você acha que isso já estava em você, ou esse projeto que fez germinar isso? Como é que você se entende num momento como esse? Você tinha já esse dom, essa vocação, digamos? Eu acredito que eu tinha um pouco assim desse olhar para as questões sociais que me incomodavam, como eu acredito que a maioria das pessoas tem. Puxa, eu não me conformo com o cachorrinho abandonado, com o idoso abandonado. Eu tinha esse processo de inconformação com a realidade, e eu acreditava em conformismo, né, com a realidade, eu acreditava que poderia fazer algo diferente, mas eu não imaginava me dedicar a uma organização ou a um projeto desse tamanho. Eu imaginava sempre ficar nos bastidores, dando suporte, apoiando outros projetos, outras ideias, mesmo até por conta desse processo meu de timidez, que eu tinha essa dificuldade, né? Agora, você me falou, antes de começar a gravar aqui, estava comentando que começou alguma coisa, você estava lavando roupa, se não me engano, e aí na sua cabeça as coisas foram fluindo cada vez mais. Como é que foi essa história? Isso mesmo. Hoje eu até acredito, até ensino nos meus treinamentos que o processo de inspiração nasce naquele momento em que você se desconecta das preocupações e fica fazendo algo mecânico, algo que
você possa cumprir de uma maneira que você não use muito o seu racional, você abre espaço para a intuição, para vir as inspirações. E eu estava ali lavando roupa e refletindo, né? Parei um pouquinho e falei, puxa, eu estou fundando uma organização que não tem nome, como é que ela poderia se chamar, né? Como é que nós poderíamos dar um nome para essa organização? E aí me veio essa ideia de que as histórias permanecem vivas, que nós podemos passar pela vida, mas as nossas histórias deixam marcas na vida das pessoas que nós tocamos. Então vai ser história viva, porque nós vamos tocar a vida das pessoas através das histórias. E depois veio outra conotação também, que era dar vida às histórias. As histórias ganhariam mais vida conforme nós apresentássemos elas nos ambientes de vulnerabilidade que nós passamos a atender. Uhum. Olha, você que está acompanhando esse nosso bate-papo aqui no YouTube, você também, se você tem a sua história, por que não você nos comentários aí não apresentar? Olha, eu também tenho uma história parecida, eu também tenho essa observação, tenho essa contribuição. E ao mesmo tempo também a gente pede para você que está acompanhando a gente, que faça a sua curtida, coloque sua curtida, seu comentário, porque assim a gente sabe que o YouTube vai nos ajudar a levar essa história a tantas outras pessoas. Então, faça seu comentário, dê a sua curtida, que a gente vai ficar muito feliz com a sua participação. Agora, lavando roupa, percebeu que a história das outras pessoas poderiam ser vivas. Gostei muito do que você disse, né? A gente pode passar, mas as nossas histórias, elas permanecem, né? Cada pessoa tem a sua história. Você acha de fato que toda pessoa tem uma boa história para contar? Tenho certeza absoluta. Desde que ela nasce, o primeiro choro que ela dá, ela já está construindo uma história. Legal. E mesmo que ela não domine ainda o processo da linguagem, alguém sabe uma história a respeito dela. Quantas histórias de nascimento nós já não escutamos? Então, desde que nós chegamos ao mundo, nós já construímos uma história de vida. Nossa história viva já está sendo construída. E imagina, faço ideia, aquelas pessoas que conseguem chegar a uma faixa etária dos 80 anos, ou 70, sim, aqueles que já estão chegando, assim, né, vivenciando aquela jornada inteirinha. Quantas histórias eles não viveram? Porque as histórias acontecem no instante, padre, não acontece na nossa biografia, como se fosse, eu com 7 anos estudei numa escola, fiz amigos, tive filho. Não, é naquele instante que mora o processo da construção da história. Você falou uma coisa aí que me chamou muita atenção. Eu sempre gosto, eu tenho os meus 52 anos e gosto até hoje, de vez em quando pergunto para minha mãe assim, como é que foi o meu nascimento, né? Como é que estava, que dia que era, por mais que eu já saiba, porque ela já me contou isso não sei quantas mil vezes, não é? E é muito bom você ouvir de alguém como você veio ao mundo, né? A sua história. Aí quando você disse assim, desde quando a gente nasce, na hora me veio isso, né? Pergunto para minha mãe, como é que foi mesmo quando eu nasci? Eu já sei da história, né? E ela fala, pois era uma noite fria, você nasceu de madrugada fria, eram as 3 horas da manhã, eu nasci em casa, por exemplo, ainda tem mais história além disso, né? Que veio o vizinho, veio uma outra vizinha. Então, assim, essas histórias já começam a formar na vida da gente e a gente vai vendo o quanto a gente é importante, né? Agora, quando você fala dessa história viva, o que vem na sua cabeça, no seu coração, melhor dizendo, quando você se depara com uma história de alguém? A pessoa está contando para você uma história, você está ouvindo, né? Esse dom, essa vocação de ouvir. O que bate aí no seu coração? Como é que vem essas coisas? Eu costumo dizer que eu já desenvolvi a audição encantada. Conforme eu ouço a história, parece que ela já vai entrando de maneira encantada nos meus ouvidos. Eu já consigo ver toda a paisagem, mesmo que a pessoa não descreva. Eu vou produzindo isso dentro de mim, conforme eu vou ouvindo a história. E naquele momento eu já sinto uma vontade de contar, de encantar, de pedir autorização para a pessoa. Posso levar essa história para uma criança? Posso levar essa história adiante? Porque eu acredito que conforme a gente vai exercitando essa escutativa, inclusive num dos treinamentos que nós damos para os voluntários, nós ensinamos as técnicas de escutar ativamente. Porque nós precisamos exercitar, como nós exercitamos nosso músculo muitas vezes na academia, o nosso ouvido ele pode ser exercitado para ouvir melhor o som do mundo. Inclusive, assistindo um concerto de orquestra sinfônica, você consegue até identificar os sons que estão tocando, porque você vai despertando o potencial da audição, que é algo que nós deixamos os nossos olhos compensar. Nós muitas vezes nos perdemos na observação do mundo e não da audição do mundo.
E quando nós passamos a ouvir a história de uma outra pessoa e reconhecer que ali existe uma história muito importante, que fez parte do que ela é hoje, essa somatória de pequenos episódios foram fazendo parte do que ela construiu, eu vejo de uma maneira muito, assim, muito respeitosa. Eu reverencio muito essa história, mas eu já dentro de mim já começo a fantasiar um trabalho assim, de um encantamento, já vendo aquela história sendo contada de uma maneira encantadora. Inclusive até para a pessoa rever a maneira como ela enxerga. Eu costumo dizer, o episódio da nossa biografia é como se fosse uma grande pedra de diamante. Depende de como você vira ela, você enxerga sob uma ótica. Muitos de nós estamos condicionados a enxergar a vida de uma maneira muito densa, pesada, marcamos os momentos difíceis. Muitos pensam em mãe e pai, pensam no momento que apanhou do pai, não pensam nos beijinhos de boa noite. A minha mãe pegava um paninho úmido e limpava nossos pés quando faltava água em casa para a gente dormir. Ela falava assim, o anjinho não vem abençoar, se vocês não limparem os pés. E ela passava paninho úmido nos nossos pés. É muito lindo, né, esse momento da biografia. E a gente passa a reverenciar as histórias dos outros, as nossas, da natureza, de uma flor brotando. Eu plantei uma semente de abacate, todo dia eu vou lá conversar com as folhinhas que estão crescendo lindas, espalhando vida por onde elas estão chegando. E nós também somos como pequenas sementes, né? Podemos florescer também, lançar nossas folhas. Sem dúvida. Agora, como é feito esse processo, né, de ouvir e de contar a história? Porque a gente sempre vai mostrar aqui os contatos e também o site para que as pessoas acessem ao projeto de vocês. E lá eu estava assistindo que tem todo um processo feito, né, de elaboração, de ouvir a história, elaborar uma história sobre aquela história e de levar a criança a isso. Como é que funciona esse projeto? Aliás, esse processo da contação da história. Esse processo, ele funciona da seguinte maneira. Nós, a partir de uma capacitação, eu tive que me especializar nessas técnicas de escutar ativamente, de transformar a história e de contar, que são 3 etapas significativas e marcantes no processo inteiro da tecnologia. O primeiro passo é escutar a história. Quando nós sentamos ao lado de um idoso e perguntamos, o senhor tem uma história para contar? Imediatamente a tendência dele é dizer não, não tenho. Principalmente o idoso abrigado, porque ele está muito deprimido, né? Ele está num processo, alguns abandonados pela família, não vem um familiar há 30 anos, muitos estão ali naquela instituição de abrigamento, longe dos contatos das pessoas mais queridas da nossa vida. E como muitas pessoas fazem trabalho voluntário, vão uma vez e somem, eles não se apegam, eles evitam esse processo de se apegar para não sofrer. Então, eles criaram um pouco uma carapaça envolvida pelo medo do abandono. Então, naquele momento em que ele está ali, identificado com aquela dor, a primeira coisa que ele faz é levantar um muro em volta. Então, ele diz, eu não tenho história para contar. Só que nós aprendemos, através das técnicas, a estimular esse idoso para que ele conte uma história. Pode ser contando algo, algum episódio da nossa biografia, pode ser, inclusive, sobre o nascimento. Eu posso entrar em contato com esse idoso e falar, olha, eu nasci dessa maneira, quais foram as circunstâncias do seu nascimento? Alguém já te contou? Porque, às vezes, ele nasceu e foi abandonado e ninguém contou para ele. Aí, se nós vemos que não deu certo, a gente parte para outra ideia. O contato com a natureza, ele é muito marcante na fase da infância. Então, nós perguntamos, quais eram as brincadeiras favoritas? Eu adorava brincar de pega-pega, pular corda. Quando o senhor era criança, existe alguma brincadeira que o senhor mais gostava? E nesse processo, nós vamos fazendo um aprofundamento nesse instante, para identificar a emoção dele. Quando a pessoa descreve a sua biografia, no que tange a emoção, os olhos brilham. Eu imagino. Geralmente. Vem um sorriso, ou às vezes até vem lágrimas, se aquela memória for ligada a uma dor. Mesmo assim, nós escutamos e anotamos, registramos essa história que foi contada. Seja qual for, ou uma pequena biografia, né? Um dia o idoso falou assim que, ele olhou para mim e falou assim, eu não tenho nenhuma história para contar, nenhuma. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu fui lá e escrevi a história da não história. Eu escrevi a história de um rei que governava com seu coração, sem precisar usar as palavras. Ele era tão amoroso nas suas atitudes que ele conduzia todo aquele reinado através do seu coração. E eu contei essa história para esse idoso.
E a hora que eu contei isso, ele colocou a mão na cintura e falou assim, não acredito que vocês encantaram a minha história, eu fui tão mal educado com vocês, e deu um sorriso. Toda vez que a Sério? gente ia lá, ele sorria, porque ele foi tocado por aquela emoção que nós devolvemos para ele. Da importância que mesmo no silêncio usarmos do amor. Claro, Né? sem dúvida, sem Então, dúvida. Agora, eu fico sempre pensando assim, que quando a gente chega até um lugar, uma pessoa que esteja abrigada, por exemplo, né, com algumas, né, com os traumas que tiveram, alguns com as alegrias que tiveram, talvez a resistência dessas pessoas, você consegue identificar por que elas ficariam resistentes? Ficaram ou são resistentes a contar essa história para vocês? Vocês têm uma ideia sobre isso? em geral, nós não temos acesso à informação do prontuário do idoso. Sim. E nem aprofundamos também numa entrevista, que é a Ok. função do psicólogo, Tá. ouvir mais as dores do idoso. Mas é Sim. natural, pela própria expressão facial e corporal, a gente já faz uma leitura de que eles estão num estado assim, emocional muito baixo, né, uma autoestima muito baixa. Uma idosa um dia olhou para mim e falou assim, lugar de idoso é na lixeira, e apontou uma lixeira para mim. Puxa É vida. ali que idosos têm que estar. E às vezes é a maneira como eles enxergam a própria vida deles, a própria biografia. E na hora, é claro, eu não entrei no jogo dela, porque nós ensinamos, inclusive, para os voluntários. Às vezes eles fazem isso para chamar atenção, justamente. Sim, Aí eu claro. brinquei com ela e falei assim, puxa, então vai ter que caber nós duas, porque eu vou continuar conversando com a senhora mesmo que seja dentro da lixeira. E ela deu risada. E aí, com isso, eu quebrei o gelo e não entrei no discurso que muitas pessoas entram de falar, puxa, mas a vida é tão linda, não faça Verdade. isso. Não ia funcionar, né? Verdade, porque às vezes a gente acha que esse discurso pode até ajudar e acaba atrapalhando, né? Então, quando você fala para ela assim, olha, essa lixeira vai ter que caber nós duas, você se coloca de fato ali junto com ela para ela perceber, não, ela está junto comigo, né? Ela acredita em mim, ela está comigo em todas as situações. Agora, veja bem, você tinha me dito também que quando vocês vão fazer esse processo todo, vocês têm um uniforme, eu diria, não é? Você tinha dito também, e uma palavra que eu gostei demais, que é o encantamento. Esse uniforme, ele faz parte desse universo do encantamento? Como é que é Faz. isso? Nós temos que lidar com a dor. Tanto o idoso abrigado como a criança que está passando por uma situação de um tratamento de câncer no hospital, ou uma criança vítima de violência acolhida por uma casa, eles estão num processo de dor que ninguém quer chegar, né? Ninguém quer chegar na vida sendo abandonado, muito menos passar por um abandono no final da vida, ou ter uma doença entre esse tempo e outro. Então, nós conectamos essas fragilidades através da história. E esse uniforme entra nesse processo para quebrar um pouco com essa frieza que esse ambiente apresenta de emoções, para trazer o colorido, a alegria, acessar aquela nossa lado neural da infância, onde nós permitimos tudo, acreditamos em tudo, tudo é possível. Uma criança, ela pode estar passando pelo maior desafio e ela está ali confiante, alegre. Então, esse uniforme tem esse propósito. Eu vou mostrar para vocês. Você tem ele aí, né? Você tem ele aí. E falando nisso, eu aproveito até para dizer para o pessoal que está em casa, você está vendo como essas histórias, ou isso que a Roseli tem passado para a gente, o quanto isso é legal. E você tem uma história como essa, você imagina que a sua vocação também, o seu jeito de lidar com as pessoas, podem fazer com que aflorem nelas histórias especiais, para que elas se sintam também especiais? Então aí, ó, dê a sua curtida, coloque o seu comentário, também diga para a gente qual é a sua história, a gente vai ficar muito feliz em saber. Estou vendo aí que tem ele é verde, azul, então como é que funciona esse processo? Vocês põem o uniforme para conversar com as pessoas? Isso, nós colocamos esse uniforme, um adereço, todos os voluntários usam o nosso jaleco. É colorido. E ele padroniza no intuito de que se um dia eu precisar faltar, por exemplo, existe um jaleco verde ali na instituição. Nós criamos e construímos a identidade de uma maneira coletiva, para que a gente possa se diluir no grupo, e se um dia eu tiver um imprevisto e eu precisar faltar, alguém estará lá. Tanto que eles nos chamam de vários apelidos, os verdinhos, os anjos verdes, né, os histórias vivas, eles costumam nos enxergar de maneira coletiva. É algo que eu faço questão de trazer esse princípio para os voluntários, que são pessoas importantíssimas no nosso projeto. Até hoje eu estaria sozinha carregando
esse projeto talvez nem estaria nele se não fossem tantas pessoas que nos apoiam, voluntários, parceiros que vêm nos ajudar, parceiros de comunicação que divulgam. Nós somos realmente abençoados. E esse jaleco, ele ajuda muito, porque imagina a cena, você está ali sentadinho num lar de idosos, foi deixado ali muitas vezes, né, ou acolhido na rua, e não existe visita de familiar, você está ali vendo o dia passar e se transformar em noite, volta o dia e vai à noite, e você está ali parado, às vezes no mesmo sofá, vai até o quartinho, volta, e de repente entra uma pessoa com um sorriso no rosto, que não te conhece, está ali doando um amor incondicional, porque o familiar, o amigo doar um amor é esperado. A gente ama nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, mas amar ao próximo que está em uma situação de vulnerabilidade é mais desafiador. E a gente coloca um sorriso de amor incondicional no rosto, um livro na mão, ou um instrumento musical. Eu gosto muito de tocar minha calimba, eu levo essa calimba aqui. Ah, é? Como é que chama esse instrumento? Calimba. Calimba. Ele é um instrumento artesanal que serve justamente para entoar uma musicalidade para a nossa história. Nossa, que legal, Roseli, que interessante isso. Você chega com esse instrumento e você já tem, claro, domínio do espaço, sem sombra de dúvida. E eles têm curiosidade também em relação a esse instrumento? Tem curiosidade em relação a tudo, eles querem saber como é que nós estamos ali, como nós viemos parar, o que nós fazemos às vezes das nossas vidas, como é que a gente se doa, porque eles sabem que nós somos voluntários e até por isso já inspira eles. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, puxa, mas que lindo o trabalho de vocês, isso traz um momento de inspiração. Diante de tantas notícias que algumas pessoas se deixam levar, eu não, porque eu não ligo televisão, não vejo noticiário, eu prefiro interpretar o mundo e enxergar o mundo conforme as belezas que eu vejo nele também. Então, eles estão ali, né, trancafiados numa instituição como a televisão, inclusive a gente já desliga a televisão, a primeira coisa que eu faço, e eu ensinei a técnica para poder desligar a televisão, é fazer assim com a cabeça, posso desligar? E já vai com o dedinho e já aponta a tecla do desliga. E conta uma história. Aí, uma vez que você contagia o ambiente com história, dificilmente a pessoa volta para o processo alienado daquela máquina, aquela caixinha preta. Ela começa a refletir, começa a conversar entre eles. Eu já vi casos de idosos baterem papos entre eles quando nós saímos, porque já transforma aquele ambiente para uma outra realidade. Então, a gente acaba quebrando o gelo, e para nós também dá um conforto colocar o jaleco. A gente sente a identidade e a força do grupo, que são pessoas que estão ali trabalhando a favor do bem. Então, mas é interessante porque você dizia assim que quando você chega lá, às vezes depende de como o idoso foi chegar naquele lugar, né, foi parar ali, às vezes pela história de vida que tem, pela tristeza que naquele momento, um sentimento talvez de solidão, e vocês chegam aí com um sorriso no rosto, com o uniforme, aí com o instrumento musical, e causa de fato um impacto na vida dessas pessoas, né? Porque ali vocês estão transmitindo aquilo que talvez naquele momento fosse a única coisa que eles precisariam, né? De alguém que desse atenção, de alguém que dissesse de outra maneira indiretamente, olha, você existe, né? Com certeza, já presenciamos vários momentos de emoção, né, entre os idosos que se sentem vistos. Hoje em dia a gente também não costuma ver o outro e saber você é importante, realmente reconhecer o outro como um ser que tem uma importância tão grande quanto qualquer ser vivente. Agora, e ele perceber isso é muito importante. Pode falar, desculpa, eu acabei cortando você, pode terminar. Imagina. Quando nós temos a nossa história assim, apresentada e mostrada para uma outra pessoa, quando você, Roseli, você e as pessoas que estão com você, quando chegam até esse idoso, eles vão, de fato, contar a história deles, né? Falar dos casos, daquelas coisas que para eles são importantes. E você me disse uma palavra muito bonita, muito interessante, que é, quando eles contam uma história, vocês encantam essa história. Eles se reconhecem nessa história que vocês contam. Como é que funciona isso no coração e na vida daquele idoso que apresentou aquela história para vocês? Eu vou responder trazendo mais uma história. Um dia nós estávamos ouvindo a história de um idoso, de um lar em Indaiatuba, e o idoso, ele é um descendente de italianos, e ele disse que o ofício dele era construir presépios. Ele fazia presépios de gesso, e para as pessoas que encomendavam, e também que ele construía pontes
né, pontes para reforçar aquelas estruturas que reforçam a ponte, né, dos rios, que ele ajudou a construir a ponte Rio-Niterói. Ele contou todos os ofícios profissionais dele. Nós fizemos uma história de um senhor que passava a noite de Natal na casa de todas as pessoas através da sua arte, do seu presépio. E quando nós fomos contar essa história para ele, toda encantada, né, com uma série de detalhes, ele começou a chorar e bater no peito e falava: sou eu! Essa história é minha! Esse daí sou eu! E chorando, ele ficou tão emocionado de ouvir o nome dele, de saber que aquele ofício que estava sendo retratado era o dele. É como se a vida inteira ele não tivesse reconhecido isso, essa importância que teve. De uma certa forma, né, de poder passar o Natal na casa de tantas pessoas. E aí ele se reconheceu. Então, há nesse instante, muitas vezes, a gente costuma falar que é o momento que cai a ficha. No vídeo do Seu Jura, que é um idoso que deu depoimento, ele fala assim: nós existimos, passamos a existir. A impressão que dá é que esse idoso teve esse reconhecimento naquela hora em que ele se emocionou, e batia no peito dele, como se ele dissesse que ele realmente era uma pessoa importante, ele teve a sua grande importância na vida. E esse reconhecimento, ele acontece. Às vezes a gente está contando a história e o idoso está repetindo, a idosa está repetindo o que nós estamos falando, ela está completando o que a gente está falando. Dá para perceber que eles têm uma identificação, porque nós procuramos manter a linha mestra da essência daquela história. Você sabe que quando eu estava vendo lá o site de vocês, inclusive, ó, você que está acompanhando a gente aí, dá uma olhada lá no site, a gente vai apresentar aqui o endereço, o link direitinho. E quando eu estava vendo lá, uma parte, é claro, que vocês não apresentam tudo, porque também não dá para colocar tudo ali. Mas eu via que as meninas, naquele momento que estava contando a história, e elas dramatizavam aquela história. E eu via, assim, o olhar daquelas senhoras que estavam ali assistindo. E eu pensei comigo, será que elas estão se reconhecendo naquela história? Por isso que eu perguntei para você. Mas assim, a maneira como vocês fazem isto, de fato, encantam aquela pessoa. Para mim, parte muito desse princípio, porque hoje nós temos no Brasil, infelizmente, essa ausência da valorização do idoso. Assim, eu percebo assim, que às vezes o idoso é como se ele fosse um objeto descartável, né? E ele acaba se sentindo assim também, porque coloca-se aquela pessoa num estado em que, de fato, não é um merecimento, né? Puxa vida, a pessoa fez tanto e acabar, às vezes, não se reconhecendo a história dela. Então, quando eu via o pessoal da História Viva chegando ali, mostrando, uma falando assim, eu ia para a igreja, eu achei tão bonita a maneira como os idosos olhavam para os voluntários. Então, eu queria saber de você, assim, como é que é essa conexão, né? Como que entre vocês e aqueles que estão ali ouvindo as suas próprias histórias e também as crianças para as quais são contadas essas histórias. Como é que é a conexão de vocês com a vida dessas pessoas ali? Como diz o poeta inglês William Blake, a dor e a alegria se entrelaçam sutilmente. Então, quando a gente chega ali já demonstrando um interesse genuíno em escutar, em ouvir, com todas as técnicas que nós aprendemos, de estarmos em estado de presença, deixarmos o nosso pensamento de lado e nos entregarmos ao processo de escutar, olhando nos olhos, mantendo esse contato visual com o outro, permitindo que ele seja presente, que também conte a sua história, está sendo ouvido naquele momento, sem julgamento. Nós ensinamos, inclusive, a desligar aquele nosso sensor interno que tende a dar respostas ou criticar ou avaliar, simplesmente escutar. Então, essa técnica é muito simples, e quando a gente começa a perceber e fala, puxa vida, eu estou ouvindo mais o mundo, as pessoas à minha volta. Então, aquela conexão que nós criamos, cria um exercício de empatia. O idoso sente que ele foi acolhido. Então, ele cria uma identificação grande com a gente. Ele faz esse exercício de identificação e ele se entrega a ouvir também a história dele, porque ele sabe que vai receber, além da história encantada, o desenho de uma criança que fez um desenho interpretando aquela história através da ótica dela como criança. Como que ela viu aquela situação? Um dia o idoso contou para mim que ele fazia xaxim, vaso de xaxim, e que o ofício dele não valia nada. A criança ouviu aquela história que nós encantamos, ela fez o desenho de 3 vasos enormes e um homenzinho sentado, encostado com a cabeça baixa ao lado do vaso.
e nós entregamos para ele. Ele falou, olha, eu fiz um trabalho tão bonito, e olha eu aqui sentado reclamando. Ele mesmo fez uma interpretação e uma leitura. Sim, claro. Através da arte da criança. Então, a arte-terapia também conversa com o idoso naquele processo, né, naquela conexão entre aquelas fragilidades. Agora, teve alguma história, claro que todas as histórias são bonitas, né, mas teve alguma que chamou mais atenção, não pelo valor, né, não que seja melhor do que a outra história, mas teve alguma que impactou mais você ou as outras pessoas, ou que elas tenham dito para você, olha, hoje, essa história que eu ouvi, que depois eu encantei, por exemplo, essa história me marcou mais do que as outras. Não, claro, aqui colocando juízo de valor sobre as histórias. Teve alguma em especial? Ou algumas? Deve ser algumas especiais, né? Teve várias, mas uma que me vem à mente agora é da história de um idoso que nós ouvimos num lar de idosos, no momento em que ele estava passando por uma situação muito mais desafiadora do que o próprio abrigamento. Ele tinha caído e fraturou o fêmur e foi para a cadeira de rodas, um senhor muito ativo. Então, ele estava super deprimido, ele não queria saber nem de conversar. Aí uma voluntária foi, e naquele grupo nós estávamos em um grupo grande, é uma instituição imensa, a voluntária foi conversar com ele, dava para ver de longe, né, aquela movimentação. Quando ela chegou pertinho para conversar, ele falou assim, eu não tenho nenhuma história que vale a pena a tinta da sua caneta, então nem precisa anotar. Aí ela insistiu um pouquinho, simpática, delicada, falou, puxa vida, mas nenhuma, me conte. Ele falou assim, pois eu vou te contar uma história sobre uma caça na floresta que eu acompanhei, uma época que eu caçava na floresta, eu vi como um tamanduá mata uma pessoa e contou os detalhes. E falou, quero ver você contar essa história para uma criança, essa história horrorosa que eu te contei. A voluntária voltou com o papelzinho e a caneta, e falou, Roseli, o que eu faço? Eu vou escrever uma história de terror? Ele contou detalhes horrorosos dessa história. Eu falei para ela, lembra da peça de diamante? Vamos virar. Quem é o herói dessa história? Olha, que interessante. O tamanduá estava defendendo a floresta, não é? Os caçadores foram lá matar os animais na floresta. Ele defendeu a floresta. Então vamos escrever um conto, Tatá, o herói da floresta. E vamos escrever, não precisamos dar os detalhes como ele defende a mata. É desnecessário contar isso para a criança. Mas vamos contar que havia numa floresta um grande defensor daquela natureza, que todos os animais se sentiam protegidos por ele. Vamos dar força para esse tamanduá, que é o sinônimo, é o arquétipo da dor desse idoso. A dor dele foi transformada nesse monstro. Quem sabe, de uma maneira, a gente consiga tocar ele. E nós fizemos isso, encantamos esse conto do Tatá, o herói da floresta. Na hora de contar para a criança, fomos contar numa casa de meninos e meninas abandonadas, e tinha uma mocinha, uma menininha de uns 12 anos, que estava fazendo aniversário naquele dia, e tinha sido acolhida e não podia ter contato com a família. Ela estava isolada por conta de violência familiar, e ela estava sentadinha num canto. Ela falou assim, eu não posso ver nem meu avô, que é uma pessoa que eu gosto muito, eu posso escrever uma cartinha para esse idoso, como se fosse para o meu avô? Nossa. Aí a voluntária falou, pode, claro. Ela escreveu, amei sua história, você não tem noção. Quando o senhor nasceu, o sol ficou triste, porque alguém ia brilhar mais do que ele. Eu nem te conheço, mas eu já te amo. Escreveu umas histórias e fez um desenho da imagem dele em pé. Ela sabia que ele estava na cadeira de rodas, mas ela fez um hominho em pé, que a essência dele é saudável. Não importa as dores que nós passamos, nossa essência é saudável, ela viu. E ela escreveu e fez uma dobradura em forma de coração. A voluntária ficou saltitante, né? Ficou para mim, ele vai amar. Eu falei, vamos lá, vamos entregar as histórias. Era o dia da entrega. Quando nós chegamos lá, ela foi entregar a história. Ele olhou para ela e falou assim, eu não falei que não valia a pena a caneta, a tinta da caneta? Eu não quero saber do que vocês fizeram. Ela falou, toma aqui o papelzinho, né? Quem sabe um dia o senhor tem a coragem, o senhor abre, o senhor joga fora, eu não tenho nem o que fazer com isso. E voltou e falou para mim, Roseli, tomei uma patada na ida e uma na volta, porque ele foi extremamente grosseiro. Aí eu falei assim, vai para o canto e fica observando de longe. Eu falei, que ser humano recebe um papelzinho dobrado em forma de coração e não abre? Falei, só fica observando, para de trabalhar e vai ver a reação dele. E eu parei também, né? Lógico, eu estava naquela área curiosa. Pois foi lindo o desfecho. Ele abriu, aí eu percebi que ele estava lendo, aí eu vi ele enxugar as lágrimas. Ele enxugava as lágrimas.
Aí ele veio com a cadeira de rodas e agradeceu um por um de nós. Acho que éramos em 20 pessoas. Ele foi um por um do Jaleco Verde e falou: muito importante o trabalho que vocês fazem. Eu amei. E foi agradecendo um por um, chorando. E a partir de agora, quando a gente entra no lar, ele não deixa a gente ir embora. Ele fala: já vou embora? Como assim? Só faz 2 horas vocês estão aqui, eu tenho um monte de história para contar. Só 2 horas? Foi uma história que abalou a estrutura dele e da menina, que teve a oportunidade de expressar o amor incondicional por um avô que ela nem conhecia. E essa conexão entre as fragilidades encantou a gente. E eu trago essa história desse idoso porque eu sinto que realmente ela foi um marco na nossa história, para que a gente não desistisse desse projeto. Mesmo as pessoas que estão mais entristecidas, elas têm uma história para contar que vai encantar a vida de alguém, e essa história pode transformar a vida dela e a nossa. Você sabe que, enquanto você falava dessa história, né, como cada um de nós, né, por isso que no início do nosso bate-papo a gente falava disso, né, e eu perguntava se todo mundo, se toda pessoa tem uma história, cada um de nós, né, e eu acho que inclusive isso vai me ajudar a perceber um pouco, até quando a gente prepara, por exemplo, as missas, quando a gente prepara os encontros, as formações, saber que cada pessoa que está ali tem uma história, né, por mais que seja nova ou idosa, independente, mas cada pessoa tem a sua história. Agora, uma coisa para mim que seria interessante tocar, assim, em relação a esse outro lado da criança, não é? E antes de fazer essa pergunta para você, eu preciso dizer ao pessoal que está em casa, e eu tenho certeza que estão gostando desse nosso bate-papo, que se eles quiserem fazer o comentário deles lá, se eles tiverem alguma história para contar, olha, eu gostaria de contar essa história para vocês, eu gostaria de falar dessa experiência, é só ir aí nos nossos comentários, no nosso canal, coloque os comentários, dê a sua curtida, a gente vai ficar muito, 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 muito feliz mesmo com a sua participação. Agora, eu queria que você dissesse, como nós temos até meia-noite para conversar, que você dissesse como que é essa questão em relação à criança, como é que a criança recebe essa história? É identificado para ela de onde vem, como que aquela história chegou até ela? Sim, nós explicamos para a criança o projeto, dizemos que a história que ela vai ouvir é inspirada na vida de uma pessoa, e elas ficam encantadíssimas, perguntam, mas ele está vivo? Essa pessoa existe? E elas despertam uma atenção e uma concentração maior por saber que é uma história de vida encantada. Por incrível que pareça, elas entendem que foi uma história que teve o seu encantamento, que aconteceram situações em volta dessa história que nem todas foram exatamente como foi descrito, mas ela fica encantada e presta atenção. Aí vem a nossa responsabilidade com os valores que nós vamos inserir nessa história, porque essa história vai ser marcante e inspirar a vida de uma criança, talvez numa transformação que vai servir para a própria vida. Ela vai passar a se reportar diante da vida de uma maneira diferente, porque ela foi inspirada por uma história que está agindo no seu inconsciente, por conta das metáforas e do poder transformador. Nós conhecemos um grande historiador que trouxe sua história, que serve de exemplo até hoje, há mais de 2000 anos. Imagina o quanto uma história pode encantar aquela criança e transformá-la. E a hora que ela sente esse impacto, ela sente um respeito tão grande por aquele idoso, por aquela pessoa, por saber que é uma pessoa que está do outro lado da ponta de um estado de vulnerabilidade. Ela pode estar doente no hospital ou estar abandonada, numa casa-lar, e aquele idoso também está numa situação de fragilidade. Então, essas fragilidades se conectam através das histórias. Então, naquela produção, existe muito carinho. Eu lembro que um dia eu fui contar a história numa casa de crianças com câncer, era uma casa acolhida, e tinha uma menininha que era autista no grupo. E na hora que eu fui começar a contar a história, eu expliquei tudo, ela falou assim, eu não quero saber, eu não quero ouvir história. Eu falei, tudo bem, Mariana, não precisa ouvir, se você quiser, você fica aqui sentadinha só no grupo sem ouvir, tá bom? Ela tá bom. E ela ficou de cabeça baixa e rabiscando um papel. E na verdade eu achei que ela estava realmente totalmente desconectada. Assim que eu acabei a história, ela empurrou um papel que deslizou na mesa até mim, e era o papel da história que ela desenhou. Ela já entendeu a história, entendeu o que era a proposta do projeto, imediatamente foi produzindo a sua arte conforme eu contava para ela e empurrou o papel e fez a entrega dela. Então, quando ela disse para mim, eu não quero ouvir a história, ela quis dizer, eu vou ouvir, mas eu vou produzir minha arte. A minha prioridade é produzir a arte porque vocês pediram isso e vai ser entregue para a idosa. Imagina o quanto foi encantador para aquela idosa receber o desenho dessa criança.
Então, a gente acredita que até nesse processo eles são voluntários, as crianças, todo mundo é voluntário nesse Sim, processo, claro. né? A Entendi. criança está doando, no momento de dor, a sua arte para atender a dor do outro. Quando Roseli, nós reclamamos da vida o tempo é, inteiro, o tempo está ruim, então o tempo está ruim, está é. chovendo, então o tempo está chovendo, e tem tantas pessoas que têm tudo para não contribuir, né? Como aquela menininha que fez o desenho do idoso lá do Tamanduá, ela tinha uma mochilinha com a muda dela numa instituição, não tinha mais nada, e ela Poxa vida. deu tudo do seu coração, um desenho, um amor incondicional. Então nós podemos fazer muito mais, né? Agora, Roseli, você tem a dimensão, talvez tenha, mas você tem a dimensão do quanto, como é que esse projeto funciona na vida das pessoas? Você tem a ideia de como isso chega e pode transformar, e de que esse projeto, por exemplo, hoje, depois de 15 anos, né, que existe esse projeto, onde ele chegou e como ele chegou, você tinha noção disso, você tinha ideia disso? E Nenhuma. hoje, você já percebeu o quanto esse projeto, daquilo que você está falando aí, meu Deus, na minha cabeça fica um monte de coisas. Você já tem a dimensão disso, do quanto isso é gratificante, de quanto isso, e aí na nossa linguagem aqui religiosa, né, na minha linguagem, o quanto isso é evangelizador? Você tem essa noção? Não. Eventualmente acontece de alguém fazer um contato comigo, ou é um menino de casalar que entrou na faculdade. Tem um outro menino que se tornou pastor também religioso e disse que foi graças ao projeto que Nossa, ele que percebeu que ele legal. poderia ser uma pessoa que multiplicaria uma mensagem de amor. Existem, eventualmente, eu encontro uma pessoa que faz um comentário, mas uma coisa eu tenho certeza, que não fui eu que fiz, que Sim. eu fui só um agente e que cada Uhum. uma das pessoas que compõem essa grande peça, desse grande cenário, é responsável por isso também, né? Mas é incomensurável. Uma história, já chegamos inclusive em Portugal, eu fui capa de uma revista que chama For Senior, que é próprio direcionado para o público idoso, onde eles fizeram uma entrevista e levaram para lá. E desse projeto já se desdobraram outros que se inspiraram nesse projeto e fazem trabalhos semelhantes. Além, né, das pessoas envolvidas e beneficiadas pelo projeto em si, existem outros que se inspiraram e replicaram outras maneiras de fazer, talvez até melhor que nós, e Imagina. que com essa grande rede vai se construindo como uma malha de luz. E eu acredito nessa importância nossa, né? Onde está o meu papel no mundo e o que eu posso fazer a respeito das dores do mundo que possa deixar minha marca. Ninguém precisa lembrar da Roseli, mas lembrar do meu legado, né, o que veio a acontecer no mundo. Eu quero que se lembre do Instituto História Viva, mesmo que eu me dilua, e eu quero muito mesmo me diluir nesse processo todo, porque não fui eu que fiz. Então, não preciso de méritos. A minha alegria que eu sinto hoje, depois de ter chutado o meu balde da minha carreira, lógico, enfrentado N desafios, muitos desafios, não é tão fácil, eu não tenho recursos, eu não sou abastada, hoje eu levo uma vida super simples e eu gosto dessa vida simples. Estou cada vez mais tentando me desapegar das coisas que não são necessárias. As crianças já cresceram, cada um já conduziu sua vida e eu percebi que, de fato, hoje eu tenho mais oportunidade ainda de me dedicar. Então, entrou a pandemia, já corremos para o computador para mandar história, fazermos histórias, continuarmos com o projeto, atendendo as pessoas em situação de vulnerabilidade. Não são as condições externas que vão impor a restrição ao nosso atendimento. Muito pelo contrário, as pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade estão piores ainda hoje do que estavam antes dessa situação de acolhimento que nós fomos levados. Então, tudo tem um propósito. Eu acredito e confio acima de tudo. E o meu papel nesse momento é despertar essas pessoas que podem doar seu tempo, inclusive da sua casa, fazendo um trabalho voluntário, doando seu tempo através da internet, ou presencialmente, ou mesmo à sua volta, observando situações que podem ser resolvidas com um simples movimento de estender a mão, né, de fazer um ato de solidariedade. Claro. Agora, eu fico pensando assim, as pessoas que trabalham nesse projeto, né, você, os outros voluntários, né, o que fica para a vida deles, né? Se você tivesse que dizer assim, olha, daquilo que você ouve, obviamente, né, deles, né, estar nesse projeto, o que significa na vida dessas pessoas, lá na vida, na família delas, né, naquelas outras coisas que elas fazem, no convívio social delas, o que elas levam para a vida delas?
Elas levam esse grande exercício, né, que eles fazem do voluntariado, transforma a vida dela. Por quê? Nós somos seres sistêmicos. Ninguém é voluntário só no projeto. Ela acaba se tornando uma pessoa mais cooperativa, mais colaboradora, ela compreende melhor as questões que acontecem, que envolvem, ela não entra tanto em embate por conta de coisas pequenas. Eu costumo dizer que a nossa mala dos problemas fica lá fora. Quando a gente sai do voluntariado, ela está mais leve. Não vai arrancar os problemas da vida, mas a gente dá uma dimensão menor para eles, porque sabe que proporcionalmente eles perderam muito do sentido que nós dávamos a eles. Sim, então, sim. A transformação acontece na vida delas. Eu costumo perder voluntários porque se dedicaram aos seus sonhos, acabaram também chutando baldes por se inspirarem, foram para o exterior, foram fazer suas carreiras do sonho, e eu considero tudo isso como algo que realmente teve o seu efeito. O voluntário também em vários depoimentos a gente ouve sempre, eu vejo a minha própria vida, a gente percebe que nós somos os maiores beneficiados nesse processo. Não é o idoso ou a criança, somos nós. Eu ganho, cada um dos voluntários ganham. Alguns até falam, puxa vida, o trabalho, desde do treinamento, eles costumam dizer, foi mais intenso e mais forte que o próprio meu curso de faculdade que eu fiz, a formatura, a colação de grau, ele recebe diploma, ele leva familiar, ele gera é como se ele gerasse dentro dele uma força contra aquela qual ele nunca mais vai, né, esquecer. Ele ficou marcante na vida dele. Uhum. E muitos detalhes são lembrados. Se nós fôssemos escrever um livro de todos os detalhes que aconteceram na vida de cada um de nós, daria uma enciclopédia, porque a gente percebe isso, né? Então, é uma bênção. Eu costumo dizer que o outro empresta a sua dor para que a gente possa crescer. E a gente cresce como ser humano. Nossa, agora, uma notícia triste que eu tenho para você é o nosso tempo. Eu estou dizendo que esse papo tinha que ser mais tempo, mas eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer uma parte 2 desse nosso bate-papo, porque eu tenho certeza também que quem acompanhou, está acompanhando, aprendeu muito, né? Como eu aprendi muitíssimo com você hoje, mas muito mesmo. Vou levar isso também para as minhas atividades lá fora, né? Para os meus trabalhos. Eu queria que você deixasse, se fosse possível, uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando e que vão depois ver esse nosso bate-papo também. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente, para todo mundo que está acompanhando. A mensagem que eu vou deixar tem uma historinha também. Um dia eu entrei para contar histórias num quarto de UTI, fui contar a história para um senhor. E eu contei a história da menina do vestido azul, que é um conto bem assim, infantil, bem bonitinho. E quando eu terminei a história, ele olhou para mim e falou, Roseli, você acredita que uma história é capaz de mudar a vida de uma pessoa? Eu nunca imaginei uma pergunta dessa. E a pergunta veio com uma resposta também imediata que eu falei para ele, eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Então, a mensagem que eu quero dizer é que se você tiver a oportunidade de fazer alguma coisa por alguém, respira fundo, fecha os olhos, se conecta com o seu melhor e coloca todo o seu amor naquilo, que com certeza você vai estar no lugar certo, na hora certa, que aquela pessoa mais precisa. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para todo mundo. E sejam bem-vindos, quem quiser participar do nosso projeto, os nossos contatos vão estar aí, faça contato com a gente, as nossas portas estão abertas sempre. Tá bom. Olha, nesse nosso bate-papo ficaram muitos ganchos para outros bate-papos, porque assim, várias coisas eu gostaria muito de saber, eu tenho certeza que também as pessoas gostariam de saber, mas isso quer dizer que a gente pode bater um outro papo em outro momento. Pode ser assim? Pode. Então tá, então está fechado. Está fechado, no outro momento a gente continua o nosso bate-papo. Eu quero, assim, agradecer muitíssimo a você, você tem um carisma, um jeito todo especial de falar do seu trabalho, do seu projeto, falar da sua vida, falar da vida das outras pessoas. Você tem um brilho nos olhos diferente quando você fala disso, porque a gente entende que é a sua vida isso. Então eu quero agradecer muitíssimo a você pela sua vida, pela sua existência, agradecer o seu tempo, né? Você dedicou um pouquinho do seu tempo aí para poder falar com a gente aqui em Valinhos, para a Rede Século XXI, para o nosso canal no YouTube. Então, mas muito obrigado pelo seu tempo, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre o que eu amo e principalmente com uma pessoa tão incrível como você, padre. Gostei demais desse bate-papo. Estou à disposição.
Eu estou apaixonado e a gente vai fazer outros contatos para outros momentos aqui na TV, tá bom? Com certeza. Muito obrigado mais uma vez mesmo, muito obrigado. E, olha, e sempre vitória para esse projeto, 15 anos, 30, 40, 50, quantos forem necessários para ajudar tantas outras pessoas, tá bom? Deus abençoe. Obrigada. Olha, você que está aí, acompanhou com a gente esse bate-papo tão gostoso, né? Tão delicioso, e é importante por causa disso que você faça aí os seus comentários, dê as suas sugestões, a gente ficaria muito feliz em ter as suas sugestões, as suas curtidas também, você sabe o quanto elas são muito especiais para a gente. A gente então tem um próximo encontro, a nossa próxima live na próxima quarta, aqui no YouTube da Rede Século XXI. Grande abraço e até lá.